vai ser substituição do cartão físico. E vocês não vão precisar mais contar dinheiro. É o sedativo, tá? Vocês não vão precisar mais ficar contando o dinheiro, conferindo o dinheiro, porque vocês vão botar lá, vai sair o papelzinho, vocês vão olhar o valor e vai ser muito mais ágil, vai ser muito mais rápido. Mas tem um preço por detrás, gente. Aquela galera todinha que trabalhava, tudo vai ser desempregado e o conforto vai passar para vocês e para o dono, que vai passar mais tempo usufruindo da cooperativa do que vocês. Então isso é uma parte do sedativo, tá? E com certezamente vocês vão ver que vocês vão conseguir conferir o dinheiro pelo banco digital, né? Vai estar lá o banco digital. Isso aqui é meramente uma ilustração, tá, gente? Não é, a empresa não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Aí vocês vão conseguir ver os valores, como já acontece hoje em dia, mas sem necessidade de vocês contar o dinheiro, guardar o dinheiro, ter aquela preocupação de ser assaltado, porque tudo está no digital. Beleza? Compreende, gente? Então esse é um dos sedativos que vai acontecer. Tem outro sedativo, tá, gente? Tem outro sedativo, mas hoje é mais como um depoimento, tá? Vamos pular para a questão do o que vai acontecer com essas pessoas, embora já falei algumas coisas bem adiante, no sentido que as pessoas vão ficar sem trabalho, né? O que vai acontecer, no meu ponto de vista, é uma explosão de violência no Brasil e no mundo todo. Porque, como falei com vocês, todo mundo é ensinado a ter uma profissão. Se essa profissão ela não existe, tá? E a outra vai ter concorrência, o que a gente vai ter é um desemprego em massa, tá? Que já é falado há muito tempo. Isso aí já é falado há muito tempo. Um desemprego muito em massa. Eu vou evoluir o raciocínio, tá? Para não ficar uma repetição daquilo que eu estou falando. Então vai aumentar o crime, vai aumentar a violência, vai aumentar a brutalidade, vai aumentar a desavença. Por quê? Eu vou deixar bem explicado e vou evoluir esse raciocínio. Se as pessoas elas aprendem a viver pela uma profissão, tá? Tipo o Fordismo, tá? Porque é essa cooperativa. E esse emprego ele desaparece, não tem. Então ela é obrigado ou pular para uma outra profissão, aprender de novo, fazer outra profissão, ou aceitar o salário que é oferecido para ela. Então tem pessoas que vão conseguir, mas tem pessoas que não vão conseguir. Não vão conseguir. E aí, o que acontece muitas vezes? Acontece o que já vem acontecendo há muito tempo. Uma apropriação das coisas das pessoas, que é o roubo. Porque as pessoas elas não vão estar conseguindo resolver as suas coisas porque não existe emprego para ela trabalhar, porque assim ela aprendeu. E muita gente vai roubar, vai furtar, vai tirar aquela coisa toda. Por quê? Porque ela aprendeu a vida toda a viver por uma profissão ou pelo trabalho. Como isso retirou, ela não sabe viver. Ela não sabe viver. Entendeu? Então ela vai acabar, muitas vezes, muitas pessoas vão acabar se apropriando das coisas dos outros, que é o roubo, tá? A apropriação é o roubo. E vai ter muitos problemas mesmo, tá? Esse vai ser um dos motivos que vai acontecer. As pessoas não vão saber resolver os seus problemas, já não sabem agora. E isso tende a piorar no futuro porque as pessoas elas não sabem viver sem um emprego, tá? Mas por que isso acaba acontecendo? No Brasil, a gente vê muitos economistas falando do baixo salário, né, que existe no Brasil. O baixo salário existe no Brasil porque as pessoas não têm resistência. Elas colocam toda a sua força na profissão que é ensinado a elas, tá? E daquela profissão tirar o seu sustento para poder existir. Essa resistência que eu falo para vocês é a pessoa saber fazer outras coisas. Não ficar dependendo do emprego, mas tipo assim, aprender a consertar os seus eletrodomésticos, aprender a produzir a sua própria comida, aprender a fazer reparo das suas próprias coisas, fazer a obra, fazer manutenção das suas próprias coisas.
resolver as coisas sem necessidade de pagar outras pessoas para fazer aquilo que ela deveria fazer. Então nós temos um baixo salário porque a gente não tem resistência, a gente não sabe fazer nossas próprias coisas. A gente sempre foi ensinado a fazer para os outros e dos outros receber a nossa necessidade de existência. Então, evidentemente, que o salário vai abaixar, né? Porque quem comanda a hierarquia, que são os trabalhadores, ele sabe que uma hora ou outra vai ter que bater na porta dele. Ele sabe. É uma questão de tempo, porque não tem resistência, o dinheiro dá prazo. Então, por isso que essa situação ela vai ser muito grave. Por quê? Porque as pessoas são ensinadas a abdicar das suas obrigações naturais, orgânicas, naturais, para cuidar das coisas dos outros. Como a cooperativa ela está excluindo o trabalho humano e substituindo pela mecânica, aí você sabe como é o caos, né? Porque não tem outra forma de viver. Então esse é um dos motivos que acontece com as pessoas, o baixo salário. Não tem resistência, sempre aprendeu a fazer para os outros, sempre aprendeu a abdicar das suas obrigações orgânicas naturais, vai ficar sem resistência, vai ficar sem condições de viver, tá, gente? E eu queria falar aqui uma última coisa aqui, que ela é mais grave de todas, tá, gente? E essa aí é de regalar o olho para quem já acompanhou até essa parte desse vídeo, e bastante problemática, tá? A cooperativa que a gente está vivendo hoje, que é chamada de capitalismo, a gente vive pela cabeça, pela cabeça dos mortos, tá? Mas antes de falar da cabeça dos mortos, eu queria falar para vocês que hoje o capitalismo ele se tornou uma pirâmide. Hoje não, né? Há muito tempo já se tornou uma pirâmide, tá? Por quê? Você sabe muito bem como funciona uma pirâmide financeira, tá? A pirâmide financeira, ela chama pessoas para poder participar daquela pirâmide e vai enchendo, até que chega um número que não tem mais como inchar mais, aí quebra. Então ela precisa encher de pessoas para poder o golpe funcionar. No capitalismo é o inverso. Começa cheio, tá? E vai desvaziando. Como que vai desvaziando? Tá? Na substituição do trabalho humano pela tecnologia. Então vai substituindo as pessoas, vai esvaziando até chegar ao ponto que não tem ninguém. A diferença da pirâmide que vai enchendo e da pirâmide que vai esvaziando é que no capitalismo tem um produto. Então dá uma durabilidade maior. Na pirâmide que dá o golpe, que enche mesmo, não tem um produto. O produto ele não existe, ele é totalmente ilusório, tá? Ele é totalmente uma mentira, um engano. Então chega uma hora que não tem aquele produto e ele se dissolve. Na pirâmide que a gente está vendo aqui agora, que é a pirâmide do capitalismo, tem um produto, então tem uma durabilidade. Só que, o que acontece? Como está excluindo as pessoas, tá? Está substituindo pelo trabalho mecânico, eletrônico, essas coisas, então as pessoas estão saindo. E não vão voltar mais, pode ter certeza. Considerando outras questões também, é muito difícil reverter esse quadro, né? Porque a mentira e o engano é uma das coisas que está reverberando, né? Não estou conseguindo avançar. Um outro tópico eu explico essa problemática da mentira e do engano, tá? Como que isso atrapalha muito o desenvolvimentismo, tá? Então essas pessoas estão saindo, elas não vão voltar mais, tá? Não tem chance do trabalhador, por exemplo, que trabalha na operação de máquina, voltar mais, porque o patrão ele vai querer o lucro e esse lucro vai dar acesso a todo o trabalho que a cooperativa produz ali, as coisas, e ele não vai querer botar escassez para ele. Como também o segurança, a mesma coisa também o carro forte e a mesma coisa também a inteligência artificial para poder atender ele. Então, hoje a gente vive uma pirâmide do capitalismo, só que uma pirâmide que começa cheia e ela vai excluindo, vai tirando as pessoas. Vai tirar as pessoas até chegar ao ponto que vai haver uma notoriedade, uma percepção que nós estamos tendo problema porque as pessoas não conseguem viver. Entende? Mas por que isso acaba acontecendo, tá, gente? Por que esse caos que está caminhando e que não é feito nada em relação a essas questões está acontecendo, está inflando, está
está indo para frente e nada está sendo feito, né? Primeiramente, eu queria falar para vocês que é até uma questão assustadora, mas isso tem que ser falado, que a gente está no automático, tá? A gente vive uma vida no automático. Então essa percepção muito difícil de ser falada, dizido, porque a gente quase não tem tempo para nada, tá? Segunda coisa é a questão dos benefícios, né? Quem está lá em cima está vendo, mas como ainda está beneficiando ele, muito pouco vai fazer alguma coisa. E a terceira coisa, que é o nosso tópico aqui, é que a gente vive pelo pensamento dos mortos. As ideias dos mortos, o raciocínio dos mortos. A gente vive por aquele que já não existe mais nesse mundo, gente. Entende? Todo esse funcionamento que hoje a gente vê numa cidade urbana foi pensamento de pessoas e que já deixaram de existir. Pessoas que já não estão entre nós já faz muitos anos, tá? Muitos anos. Então, quando um economista ou quando um profissional vai falando de referência em relação a valores das coisas, ele vai falar do passado. Ele vai falar de grandes autores no passado, tanto dos Estados Unidos, tanto da França, tanto da Austrália, tanto da Inglaterra, falando sobre a questão da ligação do valor do produto e da importância que tem para a gente. E também vai falar de pessoas que já deixou de existir. Então o que acontece? Vai falar sobre o produto, o valor, a importância, a relevância. Ele vai trazer o pensamento de quem lá atrás pensou e raciocinou para os nossos tempos. Tá entendendo? Então a gente vai assimilar esse pensamento. A gente não está pensando por conta própria, a gente está pensando pelos aqueles que pensaram pela gente, evidentemente. Então isso cria uma desconexão do que vai se tornar no futuro, tanto para a gente ou tanto para os nossos filhos, netos, bisnetos, através dos problemas que vai ocasionar. Porque muito pouco a gente sabe dessa cooperativa. A linguagem é um código, é uma linguagem que não dá para poder entender. Então muito pouco a gente sabe dessa cooperativa. Então essa é a problemática. A maioria das matérias que a gente vai estudar, a gente está olhando para o passado. A gente não está olhando para o presente, a gente não está observando o futuro. A gente está olhando para o passado. E isso cria o quê? Uma desconexão da nossa vida. A gente impede a gente enxergar o que isso vai se tornar, que é o quê? A substituição do trabalho humano pela tecnologia. E as pessoas vão ficar o quê? Excluídas. Essa desconexão e esse modo Fordismo, junto com o sedativo e outras coisas, impede de a gente ver o que realmente está se tornando as coisas. E que é inevitável, tá? Já que a gente está no terreno dos outros, usando as ferramentas dos outros, as coisas dos outros, é inevitável. Você não tem nenhuma forma de se defender, você não tem nenhuma resistência. Tudo é dos outros, nada é seu. Entende? Então, esse é um dos problemas. A gente está vivendo pela cabeça de quem já morreu, de quem já não existe, já 2, 3, 4, 5 gerações atrás, tá? Entendeu? E aí a gente não consegue enxergar esse problema, vivendo pelo aquilo que os mortos. A maioria dos profissionais da economia vão falar de autores antigos. Eles não vão falar de autores atuais. E essa desconexão também impede da gente enxergar o que está acontecendo. Esses autores antigos, isso é muito importante ressaltar, eles não conheceram a nossa realidade. Eles talvez nem imaginavam que essa realidade que a gente está vivendo chegaria a esse ponto. Entende? Eles estão vivendo naquela época que eles estão lá, 1700, 1800, 1900, entendeu? 2000, não 2000 não, 1900. Então são 200, 300, 400, 300 anos atrás. Então eles não teriam essa mentalidade que hoje a gente estaria vivendo. E certamente, na minha visão, eles mudariam de conceito porque ia saber que essa parada ia dar problema. Tá? O ser humano não ia saber viver de outra forma. Tá? O que hoje acontece dentro da cooperativa é um comprimento. Está se fechando, ele não está se expandindo. Todas as modernidades botam as pessoas para dentro de casa.
não bota as pessoas para fora de casa para continuar se movimentando, fazendo as coisas. Então eu acredito sim que eles mudariam o seu posicionamento sabendo do problema que vai dar lá na frente. Então um dos motivos de isso estar acontecendo é que a gente vive pela cabeça dos mortos. A gente seguia por cabeça de gente que já deixou de existir 200, 300 anos e a gente está preso nessa questão. Então esse vídeo eu queria fazer para vocês. Vou ver se eu separo em 2 partes, ou até faço completo, né? São 31 minutos que eu falei com vocês, mas só para vocês entenderem a problemática que a gente está vivendo aqui hoje. Esse é um dos autores, né, que é o Adam Smith, mas tem outros autores de economistas que já deixaram de existir, e o que aguarda para o futuro para muita gente, né, gente? Então é isso, né, gente? Aprenda a fazer suas próprias coisas, aprenda a consertar, fazer manutenção, criar suas peças, e depender menos do sistema financeiro, que todo dia, cada vez mais o trabalho humano está sendo excluído e não tem solução para essas questões. Fora que a arrecadação do poder público gasta mais do que arrecada, então não vai ter muita solução. Tá? Se o Estado está endividado, o povo vai ficar numa situação difícil. Entendeu? Então é isso. Fui, gente. Espero vocês aí no próximo vídeo. E essa problemática de pessoas que a gente está vendo, pelas pessoas que já morreram, vivendo pela cabeça dessas pessoas, isso vai dar muito transtorno nos próximos anos, séculos que vão vir para frente. Fui, gente.